Livro de Josué, capítulo 1. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Yoshua bin Nun, Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente, sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei? Sê forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Então Josué orientou aos oficiais do povo: Passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo: Preparai vossas provisões, daqui a 3 dias atravessareis o Jordão neste ponto, com o objetivo de entrardes e ocupardes a terra cuja posse o Senhor vosso Deus vos concede. Entretanto, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, declarou Josué: Recordai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: Yahvé vosso Deus concede descanso e vos dá essa terra. As vossas mulheres, as vossas crianças e os vossos rebanhos permanecerão na terra que Moisés vos deu aquém do Jordão. Vós, no entanto, todos os homens capacitados para a guerra, passareis armados adiante dos vossos irmãos e os auxiliareis, até que o Senhor dê repouso aos vossos irmãos como a vós, e igualmente eles tomem posse do território que Yahvé vosso Deus lhes concede. Então podereis retornar para a terra que vos pertence, e tomareis posse dela, terra que vos deu Moisés, servo do Senhor, aquém do Jordão, ao lado do Oriente. Diante disto, todos responderam em voz alta: Tudo o que nos ordenaste, nós o faremos, e para onde quer que nos enviares, iremos. Assim como em tudo obedecemos a Moisés, do mesmo modo obedeceremos a ti. Basta que Yahvé teu Deus esteja contigo, nos liderando, assim como esteve com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as tuas orientações e não obedecer às tuas ordens, seja o que for que mandares, será morto. Então somente sê forte e corajoso. Capítulo 2. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Chitim, o vale das Acácias, 2 espiões, e lhes orientou: Ide examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram, encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali foram abrigados e passaram a noite. Entretanto, o rei de Jericó foi prevenido. Eis que alguns dos filhos de Israel chegaram aqui ao cair da tarde para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e respondeu aos mensageiros do rei: De fato, esses homens vieram a mim e eu não sabia de onde eram. E, havendo de fechar-se a porta da cidade ao anoitecer, estes homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os imediatamente e os alcançareis. Ela, no entanto, os havia conduzido para o terraço e os tinha escondidos sob as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. E os emissários do rei
saíram em perseguição deles até o lugar em que a entrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhes: sei que Yahvé vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes destas terras estão tomados de pânico diante de vós. Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruístes completamente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença, porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima, nos mais altos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me em o nome do Senhor que, assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com compaixão a casa de meu pai, dando-me um sinal seguro de que preservareis a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e irmãs e de todos os que lhe pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Diante deste apelo, responderam-lhe os espiões israelitas: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. E quando o Senhor nos der a posse desta terra, usaremos de misericórdia e de lealdade para contigo. Então ela os ajudou a descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. E recomendou-lhes: ide para aquela montanha, a fim de que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias, até que retornem aqueles que vos procuram, e depois segui o vosso caminho. E os espiões israelitas concluíram o acordo, dizendo: estaremos livres do juramento que nos fizestes declarar, se, quando de nossa chegada a esta terra, não tiveres atado este cordão de fio vermelho escarlate à janela pela qual nos fizeste descer, e não reunires contigo em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família e servos de teu pai. Qualquer pessoa que atravessar os portais da casa para fora, o seu sangue cairá sobre a sua própria cabeça, e nós não teremos qualquer culpa sobre isto, mas o sangue, a vida daquele que estiver contigo, será de nossa responsabilidade e cairá sobre nossas cabeças, se alguém puser a mão sobre esta pessoa para feri-la. Contudo, se denunciares esta nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizestes declarar solenemente. Diante do que Raabe anuiu: que assim seja de acordo com as vossas palavras. Ela os despediu e eles partiram, e ela atou o cordão vermelho escarlate à janela. Partiram, pois, os israelitas e se dirigiram à montanha, e lá permaneceram 3 dias, até o regresso dos perseguidores, que os buscavam por todos os caminhos e não os encontraram. Então os 2 homens desceram da montanha, atravessaram o Jordão e chegaram a Josué, filho de Num, a quem prestaram completo relatório sobre tudo o que havia acontecido. Disseram a Josué: realmente Yahvé nos coloca toda a terra em nossas mãos, e os seus habitantes estão apavorados diante do povo de Israel. Capítulo 3. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento do vale Abel-Shitim das Acácias, nas campinas de Moabe, e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento e ordenaram ao povo em alta voz: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e a seguireis, a fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir, pois nunca passastes por este caminho. Conservai, contudo, entre vós e a arca a distância aproximada de 900 metros. Cuideis para não vos aproximar dela. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Depois Josué solicitou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Em seguida eles ergueram a arca da aliança e partiram diante do povo. Então Yahvé falou a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheçam que assim como estive com Moisés, estarei contigo.
E tu ordenarás aos sacerdotes que transportam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes às margens das águas do Jordão, parareis junto ao próprio Jordão. Disse então Josué aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras de Iavé vosso Deus. E completou: nisto reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que certamente expulsará da vossa presença os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do soberano de toda a terra vai atravessar o Jordão à vossa frente. Agora, pois, tomai 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo, e quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportaram a arca de Iavé, o soberano de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas, a correnteza será represada e as águas formarão uma espécie de muralha d'água. Ora, quando o povo deixou suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transborda pelas margens durante toda a época da colheita, as águas que vinham de cima, em forte correnteza, pararam e formaram uma grande muralha d'água a grande distância dali, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zuretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar morto, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Iavé ficaram parados sobre a terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o povo de Israel passava pelo seco, até que toda a nação o atravessou pisando no solo da nova terra. Capítulo 4. Quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão, Iavé voltou a falar com Josué e lhe ordenou: escolhei 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes se detiveram e pousaram seus pés, 12 pedras, e carregai-as convosco e depositai-as no lugar onde acampareis esta noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel, um representante de cada tribo, e lhes ordenou: passai adiante da arca de Iavé vosso Deus, até o meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra de acordo com o número de tribos dos israelitas, para que seja um sinal no meio de vós. Quando amanhã vossos filhos vos perguntarem: que significam para vós estas pedras? Então lhes testemunhareis: é que as águas do Jordão dividiram-se diante da arca da aliança de Iavé, à sua passagem, cindiram-se as águas do Jordão. Essas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. E os israelitas fizeram tudo como Josué ordenara. Tomaram 12 pedras no meio do Jordão, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, como Iavé havia orientado a Josué, e as transportaram ao acampamento e ali as depositaram. E Josué erigiu também 12 pedras no meio do Jordão, exatamente no lugar onde os sacerdotes que transportavam a arca da aliança firmaram seus pés, e elas continuam lá até os dias de hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que o Senhor havia ordenado a Josué dizer ao povo, segundo tudo quanto Moisés havia orientado a Josué, e o povo apressou-se a atravessar. Quando todo o povo terminou a travessia, a arca de Iavé e os sacerdotes passaram à frente do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para a guerra à frente dos israelitas, tudo de acordo com o que Moisés havia deixado orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para as batalhas marcharam diante do Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia o Senhor enalteceu Josué à vista de todo o povo de Israel, e eles respeitaram durante toda a sua vida como tinham respeitado Moisés. Então Iavé falou a Josué: ordena aos sacerdotes que transportam a arca do testemunho, as tábuas da aliança, que podem se retirar do Jordão. E prontamente Josué lhes ordenou que também saíssem de lá. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor deixaram o Jordão, no exato momento em que seus pés tocaram o solo seco da nova terra, as águas do Jordão foram liberadas e retornaram ao seu curso normal,
cobrindo como antes as margens de ambos os lados do rio. O povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês do ano e montou seu acampamento em Gilgal, no extremo leste do Jericó. E aquelas 12 pedras que tiraram do Jordão, Josué as erigiu em Gilgal. Orientou ele aos israelitas: quando no futuro vossos filhos indagarem a seus pais que significam estas pedras, explicareis a vossos filhos: Israel atravessou esse Jordão em terra seca, pois Yahvé, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. Assim como o Senhor vosso Deus havia feito com o mar vermelho, quando o secou diante de nós, até que o atravessássemos, para que saibam todos os povos da terra quão poderosa é a mão de Yahvé vosso Deus, e para que temais ao Senhor vosso Deus para sempre.